Este carrinho para muitos vale apenas 150 pesos, mas para mim é inestimável, vale toda a minha infância. Algumas pessoas dizem que isso é um problema, que romantizar assim é uma armadilha, que o colecionismo sério não funciona com sentimentos, que assim não dá para colecionar. Antes de explicar por que eles estão errados, quero te perguntar, quando foi a última vez que você se sentiu invencível? Não estou falando de uma conquista, não estou falando de ter sido premiado por algo no seu trabalho. Estou falando daquela sensação especial que você tinha quando era criança, em que o mundo parecia tão grande, até maior do que os seus problemas. Quando você saía para brincar, colocava a garra e gritava Thunder, Thunder! Thunder, Thunder, Thundercats! Então deixa eu te contar que hoje em dia ainda tem gente que se apega a isso, a essa sensação que alguns dizem que é imaturidade. Mas hoje, neste vídeo, vou te mostrar exatamente o contrário, com a história de um menino que não tinha nada. Imagina que você está em 1986 e é uma criança, seu nome é Paco. Sem brinquedos de Natal, só promessas ou nem isso. Mas havia uma feira, havia um mercado, e nessa feira, entre roupas usadas, panelas e fitas cassete riscadas, havia uma caixa de papelão. E nessa caixa de papelão havia um carrinho. Era pequeno, era laranja e tinha as rodas tortas, já um pouco desgastadas pelo uso, mas custava apenas 2 pesos. Paco, o garoto de quem estamos falando, pegou-o com as 2 mãos e ficou com ele por anos. Não porque valesse algo, porque naquele momento o valor não importava, mas sim porque era a única coisa que ele tinha. Os anos passaram, Paco cresceu, estudou, formou uma família e chegou um momento em que ele pôde comprar o que nunca pôde quando era criança. E o que ele fez? Ele foi à feira e procurou aquele carrinho, mas o original já não existe, desapareceu. Ele procurou a sensação que sentia naquele momento ao encontrar aquele carrinho. Isso é imaturidade ou é simplesmente uma sensação humana? Mas o carrinho não era a única coisa que podia despertar essa sensação, porque às 4 da tarde no canal 5 a TV se ligava. Havia um castelo cinza nas montanhas de Eternia, havia um príncipe que erguia sua espada e havia uma voz que ecoava naquela sala pequena. Naquela casa sem dinheiro, havia um momento de luz, havia um momento em que ele podia ser livre e podia gritar pelo poder de Grayskull. E Paco já não estava mais naquela sala, já não estava mais no México, já estava em outro lugar, estava em Eternia, em um lugar onde o bem sempre vencia, em um lugar onde te davam um conselho e faziam você se sentir bem, onde não só te entretinham, mas também te ensinavam coisas úteis para a sua própria vida. Não fale com estranhos, use o companheirismo para crescer, seja sempre uma pessoa melhor e muitas outras coisas. Ser corajoso não significa enfrentar apenas coisas perigosas, mas também ter força para dizer não. Nesse desenho animado, você aprendia que o mais forte usava seu poder para proteger, não era para esmagar, não era para quebrar, não era para destruir, era sempre para criar. Era um momento único para Paco. Você entende? Para uma criança sem nada, aquele personagem não era só entretenimento, era um modelo a seguir. O tempo passa, os anos passam, Paco cresce, já tem 40 e poucos anos, se casa, tem uma família, tem trabalho porque estudou, batalha dia após dia e para aqueles que ele ama não falta nada. Mas de repente, um dia navegando na internet, ele vê um anúncio, uma figura de edição especial do He-Man. A mesma, aquela que ele tinha ou aquela que ele queria quando era criança, mas não podia pagar. O mesmo escudo, mas agora com mais detalhes do que nos anos 80, era impossível de recriar. As figuras daquela época eram muito básicas, hoje em dia dá para fazer coisas melhores. E algo desperta no peito de Paco, ele sente aquela sensação, aquela emoção de poder voltar àquele momento em que era criança e gritava pelo poder de Grayskull. Será que ele está romantizando isso? Sim, ele está romantizando, absolutamente, não há dúvida nem discussão. E por que não faria isso? Paco se realiza, se completa, não tira nada de ninguém e aquela figura na sua vitrine não é um brinquedo, é uma conversa e uma lembrança de infância. No meu caso, eu era muito fã do Munra, adorava, mas era impossível ter uma figura dessas. Então, quando aparece uma, a primeira coisa que faço é comprar. E não porque custa muito dinheiro ou porque custa pouco, isso já não importa, porque no final do dia, enquanto não faltar nada para minha família, não estou fazendo nada de errado. Sim, estou romantizando porque esse cara era o máximo para mim. Sempre quis que ele ganhasse. Ele nunca conseguiu, mas era com quem eu me identificava, pois era diferente e parte da minha história quando eu me sentia livre.
E sim, já sei o que você vai me dizer, as empresas usam isso para te vender coisas. E você tem razão, estou completamente de acordo com você. Mattel, Hasbro e outras empresas de brinquedos sabem o que fazem ao lançar edições especiais, pois sabem que há milhões de pacos pelo mundo e vendem isso como um bilhete ao eterno. Sabem que vão explorar os sentimentos deles. Isso é manipulação? Sim, você está absolutamente certo, é manipulação. Mas me escuta e grava isso, porque é muito importante. A vida é curta, não somos eternos. E se nessa vida que acaba tão rápido, uma figura em uma prateleira te lembra quem você foi, quem você é e o que você tinha planejado para você. Quando você era criança, isso te faz sentir livre e te faz sentir bem. Qual é o problema nisso? Por que as pessoas de hoje se recusam a sentir essa emoção? Eu sei que são tempos difíceis, mas tudo bem comprar algo que te traga uma lembrança. Essa garra que custa só 100 pesos, mas que se você colocar aqui, pode te lembrar e te impulsionar a fazer muitas coisas. Então não, o problema não é que as empresas romantizem. O problema é romantizar o que não pode pagar. Quando a figura entra em casa e o aluguel não é pago, aí está errado e não é nostalgia. Isso é uma ferida coberta com plástico e merece uma conversa mais profunda, não é algo que alguém na internet possa te dizer. Aí você tem que pedir ajuda se realmente está gastando algo que não tem. Tem um argumento crítico que me preocupa muito. Existem pessoas muito inteligentes nesse mundo do colecionismo que dizem é preciso separar a emoção da análise, e se você compra um objeto porque te lembra a infância, está tomando uma decisão irracional. No seu falso discurso, eles dizem que um colecionador sério deve saber quanto vale sua peça, quanto ela vai custar no futuro e por quanto pode revendê-la. A nostalgia não se revende. O que seu coração sente por uma figura, por um carrinho, não se revende. Não tem valor de revenda porque é algo que é para você, é seu. Também dizem que a nostalgia é um truque de marketing e que exploram isso. E eu não vou te dizer que eles estão completamente errados. Sim, é verdade, a nostalgia é um truque de marketing explorado por eles. Você está certo em algo importante. Alguns gastaram dinheiro em brinquedos desnecessários. Tem famílias que se endividaram, tem pessoas que confundiram o hobby com a identidade que perderam com isso. E isso existe, é real e precisa ser dito. Mas isso não significa que todos os colecionadores são tolos. Não significa que as pessoas não sabem que isso existe. Mas infelizmente, tem gente que assume isso e fala como se fosse algo muito importante, quando não é. E tem canais e se dedicam a fazer vídeos explorando isso e repetindo centenas de vezes. Mas aqui vai a pergunta que ninguém faz. Quantas pessoas se curaram comprando um carrinho? Quantas pessoas se curaram romantizando um carrinho? Agora, neste momento, eu quero fazer uma pergunta para essas pessoas que têm esses canais e que falam sobre isso. Vocês sabem quantas pessoas se curaram romantizando um objeto? Vocês sabem quantas pessoas largaram vícios, superaram doenças, conseguiram vencer problemas de verdade com uma figura que romantizaram? Vocês sabem quantas pessoas mudaram de vida colecionando e modificando Hot Wheels? Vocês não sabem porque ficam presos em um escritório, falando de argumentos que não são verdadeiros e no final acabam revendendo. O que é triste nisso. Mas eu posso dizer isso para vocês. Por quê? Porque eu estive na rua, porque eu fui às feiras e perguntei. E aquele abraço que alguém te dá quando você representou algo na vida dela e te diz: graças a ter romantizado esse brinquedo, consegui mudar minha vida. Pode largar o álcool, pode largar os vícios. Hoje posso ser alguém, agora tenho um negócio disso. A nostalgia, o romantismo não é fraqueza. Os psicólogos vêm estudando isso há décadas, e eles realmente estudaram. E o que eles descobriram é contraintuitivo. A nostalgia não faz você viver totalmente no passado. A nostalgia te traz para o presente. Ao recordar algo positivo da infância, o cérebro libera os mesmos compostos que quando viveu a experiência. Ou seja, se quando criança você encontrou uma figura e esse carrinho fazia você se sentir bem, agora, adulto, quando encontrá-lo, vai te fazer sentir o mesmo. Você vai sentir a mesma adrenalina, a mesma dopamina. Não é uma fuga, é uma regulação emocional porque somos seres humanos, somos seres irracionais. Sabe o que é triste? A incongruência da crítica à romantização.
A própria crítica diz que tem sua peça favorita, aquela peça que encontrou na feira. Mesmo criticando quem compra na feira, muitos têm uma peça especial de lá que não venderiam. Algo da infância ou de criança. Eles também fazem isso, só que não reconhecem. Todos temos um Paco dentro de nós. A diferença é que eu admito e as pessoas que compram por romantizar também. Quem tem o que romantizar aceita isso. Mas eles não, pois sempre vão contra e tentam disfarçar dizendo que fazem o certo no colecionismo. Não existe certo ou errado, assim como na vida. Só há pontos de vista diferentes. Romantizar não é perder o controle. A grande diferença entre quem compra Hot Wheels por lembrar do filho pequeno e quem compromete o salário para adquirir a peça mais procurada, mais valorizada, a mais legal, a que outra pessoa tem. Aí sim está errado. O primeiro está curando algo. O primeiro tem uma lembrança e uma experiência. O segundo está fugindo de algo. Está deixando coisas por fazer por causa dessa coleção. Isso é algo que ninguém te ensina. Isso é diferente, porque quem critica a romantização coloca os dois no mesmo saco, quando cada pessoa é diferente. O que eu te proponho é algo diferente. Romantize, mas com os olhos abertos. Você tem dinheiro para esse carrinho. Se você gosta, compre, aproveite, coloque na sua vitrine e olhe para ele quando estiver estressado, quando realmente precisar. Se seu filho já saiu de casa, já é adulto e você sente saudades dele e ele deixou uma peça como essa, não tem nada de errado em romantizar isso. Se essa peça te lembra um menino sonhador que não pôde comprá-la, compre agora. É para isso que você trabalha. Está tudo bem, agora você pode. Espera, esse carrinho vai continuar lá e você vai poder encontrá-lo mais tarde. Não se desespere, primeiro os pés no chão. Mas vamos voltar um pouco à história de Paco. Paco encontrou seu carrinho, que não é o mesmo, mas é igual. Ele pagou sozinho, sem dever nada a ninguém. Limpou, guardou na sua caixinha de plástico, não vendeu, não exibiu, não postou nas redes, não publicou em lugar nenhum. Ele colocou numa caixa onde guarda suas coisas favoritas, porque aquele carrinho não valia 200 mil pesos, nem 10 mil. Valia uma tarde quando era criança nos anos 80, onde um menino perseguia sua felicidade, passava o tempo correndo, brincando de corrida e fazendo coisas com ele. Isso não dá para analisar com frieza. Não é algo que você possa pensar, fazer contas ou fazer algo inteligente, porque não é inteligente. É só uma criança brincando. E quem não entende isso é porque provavelmente nunca teve uma tarde assim. Nunca conseguiu imaginar que com aquele carrinho saiu pulando. Sentiu que tinha um Generale original, que era irmão do Duque, que era o He-Man, que levantou aquela espada. Se você não entende, desculpe, mas nunca brincou. Sabe de uma coisa? Agora, analisando friamente, entendo algo que antes não conseguia explicar. Entendo porque os jovens não romantizam do mesmo jeito que a gente fazia. Não digo isso como crítica, não leve para o pessoal. Estou dizendo isso como uma pergunta honesta. É uma pergunta direta. Como romantizar algo sem nunca ter sentido isso? É compreensível. Os filmes atuais entretêm, cumprem sua função e logo são esquecidos. As séries têm só 3 temporadas e são canceladas antes de você se apegar ao protagonista. Muitas vezes nem chega a conhecê-lo e o conteúdo vira um scroll infinito. Você passa horas rolando a tela e olhando para o celular. Isso te dá dopamina, mas não te dá identidade. O problema da dopamina rápida é que ela não deixa cicatriz. E a nostalgia te deixa cicatrizes. As cicatrizes nasciam daquele capítulo que você esperou tanto tempo porque era o final da temporada, depois de uma semana difícil na escola. Daquele personagem do He-Man que te acompanhava, quando precisava sair e seguir seus conselhos, pois nos deixavam sozinhos. Essas cicatrizes são construídas com o tempo, com a escassez, com a infância, mas também com o ato de romantizar. Então, antes de dizer pra gente que não devemos romantizar, primeiro me diz, o que você tem para romantizar? Me diz qual personagem te salvou de uma tarde ruim, de uma tarde de broncas, de uma tarde difícil com seus pais. Porque antes, sabe o quê? Antes não brigavam com a gente, antes batiam. Me diz qual objeto fez você sentir que o mundo não era tão cruel. Me diz qual personagem plantou em você a necessidade de erguer uma espada. Qual? Peppa Pig? E se vocês tiverem uma resposta para isso, então poderíamos conversar. Porque se você não tem uma resposta, significa que o que você sente, na verdade, é inveja. E inveja de quê?
Eu te digo com todas as letras de uma infância que nós tivemos, sim, com dificuldades, com coisas diferentes. Mas no final do dia, uma infância que nos deixou o He-Man, que nos deixou o Hot Wheels, que nos deixou o Homem-Aranha. Por que não? O Homem-Aranha não é do tempo deles. Thundercats. Tudo o que hoje faz sucesso. Deixem-me contar para vocês que isso é de antes de 1980. E não, eu não sou psicólogo. Não tenho mestrado em psicologia. Tenho 50 anos, mas tenho um filho. Conto histórias de brinquedos há 10 anos. O que aprenderam hoje, espero que seja útil. Parem de sentir inveja e comecem a trabalhar. Isso faz mal para vocês. Senhores, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Eu sou o Tônio Alba, nos vemos no próximo. Romantizem, façam o que quiserem, que ninguém diga como vocês devem colecionar. No final, mas façam isso com responsabilidade. Façam isso com responsabilidade. Porque isso é o que realmente importa. Até a próxima. Felicidades. Beijão. Adeus. Tchau.